terça-feira a todos que acompanham a BR-TV Boston, não só nos Estados Unidos, mas em qualquer canto do mundo. Sou eu aqui, Joyce Hasselman, trazendo as notícias do Brasil. A presidente do STF, Carmen Lúcia, retomou os acordos de delação com a Odebrecht. Eu trago os detalhes em instantes. Também o Ministério Público Federal e a Polícia Federal continuam as investigações envolvendo a morte de Teori Zavascki. Mas, estranhamente, a Justiça decretou sigilo nas investigações e a corrida para ver quem vai ocupar a cadeira de Teori. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Vamos lá, pessoal, as notícias do Brasil. Claro que tudo hoje corre em torno aí da Lava Jato e dos reflexos da morte de Teori Zavascki, que era o juiz natural, o juiz relator do caso no STF. Pois muito bem, o Brasil, durante esses últimos dias, se perguntou, e aí, o futuro da Lava Jato? O que vai acontecer? Como é que as coisas vão acontecer a partir de agora? Há um temor gigantesco de que uma grande pizza seja encomendada aí com a morte de Teori para salvar os pescoços de políticos que participaram do maior esquema de corrupção da história do mundo. Carmen Lúcia tem recebido bastante pressão, mas uma pressão positiva por parte da população, ao mesmo tempo que recebe muita pressão também, e já uma pressão negativa, dentro do STF, pelos colegas e também pelo mundo político. Então o mundo político quer que a coisa seja desacelerada. O mundo real, o mundo dos cidadãos brasileiros, quer, na verdade, que as delações continuem e que tudo seja acelerado. Carmen Lúcia tem ouvido, pelo menos por enquanto, a voz das ruas. Ela retomou as delações da Odebrecht, retomou o acordo de delação e hoje duas figuras dos 77 executivos da Odebrecht serão ouvidos pelos juízes auxiliares de Teori Zavascki. Foi exatamente a sugestão que eu fiz para você que acompanha a BR-TV Boston, acompanha o meu canal no YouTube, as minhas redes sociais, foi exatamente a sugestão que eu dei logo depois do suposto acidente que matou Teori Zavascki. Eu disse pra você, só Carmen Lúcia poderia resolver isso, e ela tem que resolver. Não dá pra esperar o novo ministro cair de paraquedas, ou um novo relator cair de paraquedas, ou o presidente da República indicar um outro ministro para que a coisa ande. Até porque Teori não trabalhava sozinho. Ele tinha uma equipe, e essa equipe de juízes auxiliares competentes sabe exatamente em que ponto estava o processo, exatamente o que tem em cada delação, e essas audiências começariam exatamente no dia, um dia depois da morte de Teori Zavascki. Então, em função do velório, aquela coisa toda, foi tudo suspenso, mas a presidente do STF, Carmen Lúcia, retomou, e isso é muito, mas muito importante para o Brasil, muito importante para a Lava Jato e muito importante também para Carmen Lúcia, que mostra austeridade, mostra seriedade e mostra coragem. Qual é o melhor dos mundos? Qual seria o melhor dos mundos? O melhor dos mundos seria a própria Carmen Lúcia, ela, presidente do Supremo, avocar, chamar para si a relatoria da Lava Jato. Porque quem vai relatar a Lava Jato? Vamos lá, gente, pensem nos nossos ministros. É uma vergonha. O STF é uma vergonha. Um é estrela, histriônico, o outro é ex-advogado do PT, o outro nem precisa ser ex-advogado, que é mais que advogado, que é o Lewandowski. Quando você vai juntando no todo, você pega o Marco Aurélio, primo do Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República, senador. As decisões que ele toma são absurdas. Ele tem muita capacidade, mas usa a capacidade dele para tomar decisões absurdas. Então, quando você começa a olhar o quadro que nós temos no STF, é de arrepiar. Então, Carmen Lúcia é, dentre esse pacote todo, a mais qualificada, a mais séria para tocar esse processo. Ela vai querer? Isso aí já é uma outra história, Já é uma outra história, mas pelo menos ela deu um primeiro passo para isso. Então, qual seria o ideal? Ela homologar a delação, ela mesma, chamar para si e ela mesma relatar os processos, É um caso excepcional? Claro, vai ter um ou outro que vai dizer, mas Joyce, ela é presidente do Supremo, não pode. Pode. Em casos excepcionais e de urgência, e esse é o caso, pode. Aliás, foi exatamente este argumento que ela usou, a Carmen Lúcia, para retomar as delações. Porque ela disse o seguinte, é caso de urgência, tem gente presa, tem delator preso.
né, que já fez acordo, que a gente não sabe se vai continuar, se não vai continuar, se já cumpriu sua pena. Então, isso é um caso de urgência, e é um caso de urgência. O Brasil precisa disso, né? Enquanto a Carmen Lúcia está lá, né, tentando resolver essa confusão toda, há uma corrida gigantesca, né, pela vaga do ministro Teori Zavascki. Todo mundo quer chegar no STF, né? Todo mundo quer aquela boquinha, né? Que é uma boquinha carnuda, né? É um naco suculento de carne, né? Porque há muito poder, né? Os ministros exercem muito poder, o cargo é vitalício, só sai se quiser, salário vitalício, né? Uma série de benefícios, mas o que eles mais gostam, né? Além do salário vitalício, além de tudo isso, é mesmo o poder, né? Uma caneta de ministro do Supremo vale muito, né? E tem muita gente disputando a tapa essa vaga, muita gente tentando fazer negociata, muita gente querendo tirar juiz daqui para impedir o julgamento de outro tribunal, muita gente querendo colocar juiz ativista de esquerda, muita gente querendo colocar juiz que gosta mesmo de holofotes, mais alguns nomes importantes têm aparecido, são nomes muito qualificados, e enquanto o nome de Alexandre de Moraes, que é o ministro da Justiça, né, tá cada vez mais em queda, e é bom que esteja, porque o ministro é pavão e só fez lambança, né, até agora. Então não dá. Alexandre de Moraes não dá, né? O Grace Mendonça, também com o nome em queda. Grace Mendonça, gente, ela tem uma linha, ela era a parceira, né, do Zé Eduardo Cardoso, né? Assim, com a turminha lá do PT. Então não dá. Grace Mendonça não dá, né? E quem está com o nome em alta, continua com o nome em alta, é o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o Ives Gandra Filho. Eu já comentei com você ontem, né? Estava no aeroporto em Frankfurt, eu comentei com você. Ele, de fato, é um nome muito preparado, né? O pai dele é um homem conhecidíssimo, né, na área do direito, o Ives Gandra, respeitadíssimo por todos, até mesmo pela turminha de esquerda. E é um homem que pode fazer diferença, né? Ele é um homem conservador, um homem com muita austeridade, não é um homem de holofotes. Então, por enquanto, o nome de Ives Gandra Filho é o que está despontando. E pelos nomes que foram apresentados até agora, o do Ives Gandra é o melhor nome, né? É o melhor nome. Se o voto fosse meu, eu daria o voto, nesse caso, para o Ives Gandra Filho. Pelo que eu conheço dele, da história jurídica do pai, né, e da qualidade do trabalho do Ives Gandra. Então, e ele também ajudou na questão da reforma trabalhista, né, com o Michel Temer. Então ele tem uma sinergia com o governo, né, e pode fazer bem nesse momento. Se bem que nesse momento a gente não tem que pensar em nada de governo, né, gente? Né? Tem que pensar na Lava Jato. Né? Lava Jato, né? Essa sinergia que eu digo serve apenas porque, claro que se um candidato tem a simpatia do presidente da República, né, ele tem já uma vantagem em relação aos outros. E para fechar, uma coisa que chamou atenção no Brasil ontem é essa questão do sigilo. Um juiz determinou o sigilo das investigações sobre a morte, né, o acidente envolvendo Teori Zavascki. E eu fico pensando, por quê? Por que esse interesse todo em manter tudo assim debaixo do tapete? O Ministério Público Federal está investigando, a Polícia Federal está investigando, né? Já acharam a caixa preta do avião. Primeiro disseram que não tinha caixa preta nenhuma. Depois disseram que tinha um gravador de voz. Depois voltaram a dizer que tinha caixa preta. Então cada hora aparece uma informação diferente no meio desse caso. E agora tem o sigilo, né, que foi decretado. E eu fico com uma pulga do tamanho de um elefante atrás da orelha, porque, de fato, eu acho muito, mas muito estranho essa história de sigilo, né, sigilo judicial envolvendo a morte do ministro Teori Zavascki. A população, o Brasil, quer saber o que aconteceu com Teori Zavascki. A população quer saber. Esse caso não vai ficar como o caso de Eduardo Campos, como os 8 mortos do caso Celso Daniel. Não. Nós queremos saber o que aconteceu com Teori Zavascki. É isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia de todos, direto do Brasil. Um beijo para vocês aí que acompanham a BRTV Boston. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, curta, espalhe, compartilhe sem parar. Tchau. Olá, eu sou Altamiro de Oliveira, do Rio de Janeiro. Fique ligado na BRTV, novo canal de televisão para brasileiro nos Estados Unidos.